estamos começando esse trabalho para contextualizarmos na história a importância que os escravizados deixaram na cultura, na construção da cidade de Cuiabá. Aqui onde começa a rota da ancestralidade, essa rota de resistência, de lembrança, começou mais ou menos por esse local onde nós estamos, onde estão essas escadarias, onde os escravizados, um dos escravizados teve um sonho de que ele havia achado uma quantidade enorme de ouro, semelhante a uma alavanca. E o seu senhor havia pedido a ele que guardasse o segredo. E ele não guardou o segredo e, devido a multiplicar essa informação, vieram muitas pessoas para trabalhar nesse local, prospectando o minério. Então, teve um significado enorme, porque teve reflexos na própria construção da cidade, que hoje nós vemos por grandes desníveis, né? Aqui deixado através desse trabalho árduo dos escravizados. Então isso mostra que nós devemos valorizar, que nós devemos multiplicar esse conhecimento para que a construção dessa história, dessa cultura não seja nunca perdida e seja um processo de resistência cultural da nossa capital. Hoje a gente está aqui bem no Centro Histórico de Cuiabá para falar um pouco sobre essa igreja carregada de memória e resistência negra. A gente está aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário São Benedito para falar um pouco sobre a cultura e a construção desse templo. Além de festas culturais que acontecem aqui, aqui também acontece a Rota da Ancestralidade, que infelizmente vem passando por um apagamento histórico muito forte. Ela começou a ser construída em 1730 pela mão de negros escravizados que trabalhavam procurando ouro pela prainha. Apesar de toda a opressão da escravidão, virou um símbolo de resistência, fé, memória e cultura. A padroeira da igreja é a Nossa Senhora do Rosário, a santa padroeira dos negros. Considerando a época e apesar de querer manter a cultura deles, a arquitetura da igreja foi toda baseada na arquitetura colonial, onde as preces e ritos dos escravizados eram realizados numa capela à parte devido à segregação racial da época e à escravidão que não permitia que negros e brancos frequentassem os mesmos espaços religiosos. A elite fazia os rituais e as preces deles na capela maior, obviamente. Aqui próximo à Igreja do Rosário, podemos encontrar a figueira, que anteriormente também era conhecida como baobá. Infelizmente, ocorreu um incêndio criminoso aqui na figueira, onde a prefeitura teve que realizar os cortes por conta dos destroços que estavam caindo na rua e atrapalhando a movimentação das pessoas. E isso só nos faz refletir sobre como é difícil manter esses espaços culturais. A figueira é cheia de ancestralidade, são várias histórias em torno da figueira, e a rota, ela existe justamente para combater esse apagamento cultural. Ela vai muito mais além do que somente uma árvore. Ela representa identidade, ancestralidade e é muito importante para a comunidade cuiabana. Muito bem, nós chegamos agora a essa praça chamada Praça da Mãe Preta, uma praça que teria que ser icônica nesse contexto de cultura para a sociedade cuiabana. Mas só que aqui nós vemos uma cultura consciente como o adjetivo de uma sociedade que tenta embranquecer a cultura cuiabana, porque olha o espaço em que uma praça icônica dessa fala da Mãe Preta. A Mãe Preta foi uma personagem importante nesse bairro Baú, primeiro porque ela é uma ama de leite, uma mulher solteira, 3 filhos, cozinheira, lavadeira, mas que desempenhava um papel primordial que era cultura da sociedade, que era ser ama de leite. Então, negligenciava os próprios filhos para cuidar dos filhos dos seus senhores. Agora, nós vemos uma história dessa e, nesse momento, nós vemos a sociedade tentando embranquecer essa história, colocando nesse espaço e, de repente, daqui a pouco, essa estátua sai para manutenção, para uma revitalização e desaparece, aparecem máquinas e transformam isso aqui em uma academia ao ar livre e, mais uma vez, conscientemente, a sociedade tentando embranquecer e subjugar a cultura que foi tão importante para os negros escravizados que construíram essa capital e fizeram parte da construção de um país. A Casa das Pretas, ela nada mais, nada menos que a sede do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso. O Instituto ele já tem, esse ano ele completa 23 anos, né? É um instituto que nasce lá em 2002 e só quando a gente chega em 2020 e completamos a maioridade,
a gente resolve criar um espaço para ser a sede do Instituto, porque veio a pandemia, juntou tudo. Aí, no começo de 2020, surge a pandemia, a gente sente a necessidade de criar essa sede do Instituto de Mulheres Negras, que demos o nome do Centro Cultural Casa das Pretas. A gente criou um espaço afrocentrado, onde nesse espaço afrocentrado a gente procura trazer tudo que é possível de formação, tudo que é possível de inclusão, tudo que é possível de conhecimento para o nosso povo, mas principalmente a gente está aqui numa perspectiva de criar um processo de aquilombamento, né? E esse processo de aquilombamento ele passa pela formação, ele passa pelo processo da educação, da cultura. Então não tem como você aquilombar, não tem como você falar do seu povo, da sua história e fazer com que esse povo, essa história, ela continue viva se você não discutir, se você não dialogar e se você não propor. Como espaço afrocentrado, que é a Casa das Pretas, o que a gente procura trazer? São atividades afins, são atividades que vão contribuir de uma maneira ou outra no processo formativo, no processo da luta antirracista, no processo da inclusão, principalmente das mulheres negras, mas de toda a comunidade excluída, no processo que a gente busca futuramente o processo de transformação social. Para haver uma transformação social, é necessário buscar esses instrumentos. Então, aqui na Casa das Pretas, todas as oficinas, rodas de conversa, todos os eventos que acontecem, eles têm um fundamento, eles têm uma origem, têm uma proposta. Isso que a gente sempre quis fazer, né? Quis aquilombar. E no quilombo não é só preto, no quilombo acho que a história, estudante, conhece a história do Brasil, conhece como foi formado, como foi o processo de colonização, e o que se formou depois disso, essa questão do racismo estrutural, faz com que hoje, já agora, 2025, a gente ainda tenha que discutir as mesmas políticas, a gente ainda tenha que propor e a gente ainda tenha que fomentar num espaço como esse, diálogo de transformação social, porque não se faz revolução no conforto. As dificuldades encontradas é a mesma de todo movimento social. O movimento social hoje, ele tem uma luta que já vem de muito tempo, mas que ainda é muito presente, né? Por conta de tudo. Se é um movimento social, se vem numa sociedade e principalmente de comunidade, ele sofre um processo econômico, então ele tem uma luta, né, para manter o local, para manter as ações, para manter o espaço, que não é só aqui. Essa luta ela é muito comum, mas nós temos ainda essa dificuldade, um pouco de dificuldade. Nós temos essa coisa a questão de buscar esse mecanismo de parceria, porque para ser parceiro de uma casa como essa, também tem que ter os mesmos objetivos, a luta por direitos, né, a luta pelos direitos humanos. Então, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de respeito, é uma questão de reconhecer que nós estamos aqui para um processo de transformação social. E nós temos diretriz. A nossa diretriz é a luta antirracista e a inclusão de mulheres negras nesse processo de uma sociedade que nos exclui, que nos discrimina, que nos marginaliza, né? Porque quando você inclui uma mulher negra, você inclui toda a família. Essa mulher negra, ela tem pai, ela tem irmão, às vezes ela tem companheiro ou companheira, mas ela tem filho. E isso tudo é o ciclo de uma sociedade que faz parte das famílias negras. Então, quando você inclui, a gente entende que o nosso trabalho é direcionado para a mulher, porque a gente entende que quando a gente inclui a mulher, a gente inclui todo mundo. Então, manter um local como esse, ele não é fácil pelo processo financeiro, pelo processo da discriminação. É mimimi do povo preto, que elas estão querendo, para que isso, não há necessidade, né? Então, ainda há o processo da marginalização da luta, da marginalização das vozes e o machismo, que eu acho que como nós, grupo de mulheres negras, na liderança de um espaço como esse, ainda sofremos muito. Até dos nossos, porque entender que mulher está na liderança e quando nós estamos na liderança, nós somos a maioria das mulheres no Brasil que estamos à frente. Nós somos liderança natas. Então a gente passa à frente, a gente busca, a gente corre, a gente organiza, articula, né? Vai para a cozinha, volta para a mesa para sentar, para discutir e faz todo o trabalho. Então isso é muito importante a gente frisar, né? O quanto que a luta ainda sabe? Ainda é muito, muito complexa, né? Mas ao mesmo tempo, manter um lugar como esse nunca, não é fácil, mas também não vai ser fácil. E quem disse que ia ser fácil? O mais importante é que nós temos meta.
nós sabemos o que queremos. Então, a gente não sonha como Casa das Pretas, a gente sonha como mulheres negras, que nós somos muitas, diversas, a gente sonha como cidadãs, né? E a gente sonha como também organização. Então, a Casa das Pretas, como faz parte do Instituto de Mulheres Negras, como Instituto de Mulheres Negras, a gente quer que esse espaço, hoje afrocentrado, que ele seja muito mais que acolhedor, que ele cresça na perspectiva de um processo inclusivo definitivo e que essa inclusão ela seja permanente, ela consiga agregar mais pessoas, que ela consiga fazer com que essas pessoas elas tenham mais acesso, que a gente consiga discutir, chamar mais pessoas para políticas públicas, que a gente consiga chamar mais atenção dos governantes para que seja implementado nesse Estado mais política pública, uma política pública que não seja uma política unilateral, mas uma política que consiga agregar todas e todos nós, né? É isso que a gente sonha. Então, falando tudo isso, eu estou dizendo que a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária e livre de qualquer forma de discriminação. Primeiro, para pedir para as pessoas que venham visitar a Casa das Pretas, quem mora em Cuiabá. E as pessoas que não moram, as pessoas que estão longe, seguir o @Casa das Pretas, @Instituto de Mulheres Negras, que são o nosso Instagram, para poder saber das oficinas, para poder participar das atividades e vir com a gente, né? E também aqui a gente tem as nossas fontes de doações, a gente aceita doações, seja de material, seja de roupa, seja de recursos, né? Porque a gente tem uma sociedade para cuidar. E quando a gente tem pessoas para cuidar, esse cuidado também necessita de atenção, necessita que outras pessoas tenham esse mesmo olhar que a gente, né? Não basta ser negro, tem que ter consciência negra, não basta ser mulher, tem que vir para a luta. E uma sociedade justa, igualitária e livre de racismo requer que todos nós estejamos juntos na luta, negros, brancos. A gente não fala de negritude nem de branquitude, a gente fala de pessoas, de inclusão, e isso que é mais importante, né? Mas a gente precisa discutir branquitude, a gente precisa discutir privilégio para a gente mudar essa sociedade que ainda é racista, machista, xenofóbica, misógina e excludente. Você conhece o Massacre do Beco do Candeeiro? Eu vou te contar essa história, mas antes você precisa saber que o Beco do Candeeiro, ou Rua 27 de Dezembro, foi a primeira rua de Cuiabá. É a primeira rua a receber iluminação pública da capital. Fez parte da era colonial, rota usada pelos escravizados que extraíam ouro da prainha. Mas no dia 10 de junho de 1998, 3 jovens foram brutalmente mortos. Adileu, de 13 anos, Edgar, de 12 anos e Reinaldo, de 16 anos, estavam conversando no beco quando foram alvejados. Tragédia que chocou a capital. Em memória deles, foram criado um monumento aqui na Praça Nosso Senhor dos Passos, onde hoje em dia vivem muitas pessoas em situação de rua por falta do poder público. Mas sua história permanece viva tentando sobreviver ao apagamento cultural. Hoje à noite a gente está aqui para mais um dos pontos da Rota da Ancestralidade, que é a nossa mais conhecida Praça da Mandioca. Mas seu nome verdadeiro, que muita gente não sabe, é Praça Conde de Azambuja. É uma praça que teve seu início em 1727 e na época ela era um ponto de comercialização. E no comecinho do século XIX, mais ou menos, era muita comercialização de mandioca. Aí o nome pegou, nunca mais soltou. E antigamente também ela era chamada de Praça Real. Por que Praça Real? A gente está aqui no centro de Cuiabá e antigamente aqui a região, esses casarões aqui enormes, antigos, eram casas de oficiais da justiça, capitães. No século XX a gente tem um boom nas noites cuiabanas, que é a Praça da Mandioca se tornando um grande point nas noites, com rodas de samba, bares, festas, muita gente reunida, muita gente celebrando, muita gente comemorando e vivendo. Então, até os dias atuais, no carnaval, os principais bloquinhos passam por aqui e enchem as ruas de felicidade. E essa é a nossa Praça da Mandioca com o Mandioca Bar.